Olá pessoal, minha saudação para todos vocês. Mais um momento em que queremos usar textos bíblicos e refletir sobre a história da igreja, e hoje destacamos que na história da igreja existem belos exemplos de generosidade, mas também existem exemplos de falsidade, e uma palavra bastante dura de disciplina de Deus contra a falsidade, contra a mentira. Mas, como também falei, o lado positivo são os bons exemplos de generosidade em torno de um assunto muito comum na igreja cristã, que são as ofertas. Então queremos falar um pouquinho sobre isso, envolvendo a história do livro de Atos dos Apóstolos, a história de Ananias e Safira. Bem, logo vamos falar sobre isso. Esse momento aqui é um momento de estudo bíblico, de reflexões, de diálogos sobre a história da igreja. A gente tem dado uma olhada para o livro de Atos dos Apóstolos, não temos feito assim propriamente uma conversa sequencial, mas temos pego diferentes temas ali relacionando com a história da igreja. Por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso motivado pelas reflexões sempre importantes para a igreja, em especial porque a nossa comunidade, a Igreja Luterana, a Comunidade de Cristo aqui de Porto Alegre, está completando agora em 2022 120 anos de fundação. Então, como uma forma de reflexões em torno da sua história, das suas projeções, temos o livro de Atos dos Apóstolos e deixado emergir dali algum tema, né? Entre eles esse que hoje destaco, a generosidade, a falsidade, né? Talvez aí também dentro do tema ofertas na igreja cristã. Tá legal? Esse é o nosso assunto para hoje. Se você quiser compartilhar esse vídeo, se quiser assistir primeiro, né, para ver se concorda com ele, fazer os seus comentários, você é muito bem-vindo a esse momento da comunidade evangélica luterana Cristo, aqui por esse canal. Esse vídeo está tanto no Facebook como também no YouTube. Ok? Beleza? Então vamos lá. O texto bíblico que queremos usar é esse aí, final do livro do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Também queremos ver um pouquinho ali do capítulo 5, onde temos essa história de Ananias e Safira. Joia? Eu vou pegar aqui então essa minha Bíblia aqui, que é a Almeida, revista e atualizada. Vou separar aqui na nova tradução da linguagem de hoje, para que vocês possam ter também essas versões aí, eventualmente, em suas mãos. Se quiserem abrir, então, Atos 4, versículo 32 e seguintes, tá? Atos 4, 32 e seguintes. Vou ler aqui, vou comentando e a gente vai conversando ao longo desse estudo. Está escrito assim, ó. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. E aí o versículo 36 e 37 diz assim: Foi assim que José Barnabé vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam, ou deram o apelido de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Então aqui nós temos o registro aqui de Barnabé, né, esse importante homem aí na história da igreja, né? A história da igreja de diferentes comunidades é marcada pela vida, pela entrega, pela dedicação de alguns homens. Você deve conhecer, né? Pessoas dedicadas aí na sua comunidade. Aqui na comunidade Cristo tem tantas histórias de pessoas dedicadas.
E aqui, nesses versos que a gente acabou de ler, nós temos aí o José, de nome, lá de Chipre, e é conhecido ele como Barnabé. Interessante, né? Aquele que dá ânimo. Essa é uma dos significados, né? O filho da consolação tem também esse significado. Então foi um apelido. A gente obviamente já percebe, né, que o Barnabé provavelmente era uma pessoa muito positiva, muito engajada, muito perseverante e que animava, motivava o povo de Deus em seus diferentes trabalhos. Ganha esse nome. E aí marca aqui um momento em que ele tem essa ação muito generosa, né, onde ele vende um terreno. Até a gente se surpreende porque aqui diz que ele era levita. Os levitas a princípio não tinham recebido terras, então provavelmente esse terreno era fruto do seu casamento com a sua esposa, ou era já um momento mais brando em que não tinha tanto essa ligação aí com as leis do Antigo Testamento, né? Mas enfim, ele doa o valor de um terreno por amor à causa da igreja cristã. A oferta aqui é um tema que está presente aqui, né? A sequência, porém, também tem um assunto em torno das ofertas, mas um exemplo negativo e catastrófico. Chama muita atenção esse texto. É um texto catastrófico, digamos assim, é um texto fatal, porque ele mostra uma disciplina contra duas pessoas que mentiram diante de Deus. Então, se você quiser acompanhar aí, preste atenção, vamos ouvir o texto e refletir. Primeiro a gente falou de Barnabé, né? José Barnabé, que generosamente deu uma oferta. Era alguém muito benquisto, provavelmente foi muito elogiado, né? Enfim, por sua oferta, por sua maneira dedicada de fazer. E aí nós temos um outro exemplo, que é de Ananias e Safira. Diz assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Esses são os primeiros versículos aí do capítulo 5, né, a respeito do que Ananias fez. E vocês percebem que aqui, nesse texto, está de novo o assunto ofertas. Ofertas é um assunto que faz parte da história e da vida da igreja. Talvez alguém olhe de nariz torcido, de canto de rosto, né, para esse assunto, como se ele fosse unicamente um assunto secular ou de interesse dos gananciosos. Mas a Bíblia, ela projeta a gratidão de uma pessoa tocada por Deus pelas ofertas. E essas ofertas feitas à igreja cristã, elas ajudam tanto para o auxílio dos necessitados, como muitas vezes prioritariamente para que a palavra de Deus continue sendo anunciada. O cuidado com a comunidade. Desde o Antigo Testamento, percebe-se que então que o ofertas é um assunto absolutamente bíblico, né? Desde Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, a adoração por meio de um gesto concreto que são as ofertas. Na sequência, muitas vezes aparecem esses sacrifícios e ofertas feitas diante do altar. Eles são legislados com o povo de Deus nas ofertas trazidas ao templo. E mesmo no tempo de Jesus, ao observar a reação e a ação das pessoas, Jesus observa a oferta
Por exemplo, quando ele elogia a oferta da viúva pobre. É um assunto bíblico. E mais do que um assunto bíblico, é um assunto de culto. Quando nós temos a palavra bíblica que diz honra ao Senhor com as primícias, né, dos teus bens, essa palavra está ligada também a adorar em culto. Logo, faz parte também do culto, da adoração. E o livro de Atos dos Apóstolos, que conta o início da história da igreja cristã, fala da comunhão, do partir do pão, das orações e fala também das ofertas. Assunto da igreja, assunto das escrituras sagradas. E aqui o texto fala de um bonito exemplo de alguém que oferta generosamente, de coração, mas logo depois coloca um péssimo exemplo de alguém que faz em mentira e em hipocrisia. Mas logo nestes primeiros versículos da história de Ananias e Safira, percebe-se que duas coisas estão presentes, extremamente presentes, e devem estar presentes no ato de ofertar. A verdade, ou seja, a sinceridade de um coração realmente agradecido. Bom, a generosidade também, sobretudo, né, nesses dois pontos. Mas esse espírito voluntário e de liberdade também está presente aqui. Primeiro porque a crítica a Ananias foi por ele ter mentido. A palavra bíblica diz ali, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. E por que ele mentiu? Mentiu porque queria dar uma de bom. Mentiu porque queria encontrar elogios entre o povo de Deus. Não, ele não estava interessado em adorar verdadeiramente a Deus, nem em ajudar verdadeiramente as pessoas, mas em buscar elogios. Um hipócrita, um mentiroso. Pedro é taxativo, dizendo que ele estava cheio do diabo, deixou o diabo encher o seu coração. Num tempo em que, há poucos capítulos atrás, se falava do Espírito Santo enchendo o coração das pessoas, aqui ele fala do diabo enchendo o coração das pessoas. E aí você vê essa marca que eu falei agora, a liberdade, né? Ela é muito importante. A adoração a Deus e as nossas ofertas, elas são livres e voluntárias. E onde é que está isso nesse texto, pastor? Quando Pedro diz assim, cara, o terreno era teu, tu não precisava vender, é teu. Tu vendeu por um valor, tu não precisava nem ofertar isso, é teu. O dinheiro é teu, tu faz dele o que tu quiser, entre aspas. No entanto, o que ele fez? Vou relembrar aqui, caso você não conheça a história. Ele disse que ele vendeu o terreno, ele disse que ele vendeu um terreno para doar inteiramente de ofertas. Só que daí, ao invés de doar toda a oferta, ele ficou com uma parte para ele. Ele guardou uma parte para ele. Está errado ele guardar uma parte para ele? Não está errado, ele podia ter guardado. O errado está o fato dele ter dito, enchido a boca, para dizer que ele ofertaria todo o valor. Esse é o problema. Não tem nada a ver com quantidade aqui, por ele ter retido, enfim, mas é porque ele mentiu diante do Espírito Santo de Deus. Ele agiu levianamente, procurando elogios próprios e não a glória do próprio Deus. Aí é que está o ponto em Ananias. E é interessante como o capítulo 5 começa com o adversativo, entretanto ou mas. Né? Barnabé, como alguém que de fato era, né, aquele que gerava ânimo, generosidade, amor, ele fez isso de coração, ele deu uma oferta legal, ele adorou a Deus de todo o coração. Mas, aí começa a contar a história de Ananias. Apareceu um cara chamado Ananias, que tinha uma mulher chamada Safira, que vendeu um terreno, disse que ia dar todo ele diante de Deus, mas daí na hora ele pegou boa parte e reteu para si, como se estivesse fazendo grande coisa e buscando grandes elogios diante do povo de Deus. E olha só como continua esse texto. O texto continua no versículo 6, dizendo assim:
Assim que ouviu isso, ouviu o quê? A repreensão, a disciplina, a palavra de Pedro. Olha o que aconteceu. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, diz o texto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. Uma ação fulminante. Uma ação fulminante que levou a igreja toda a ter temor. Aliás, falando nisso, nós estamos falando na história da igreja, o final aqui da história de Ananias e Safira, o versículo 11 diz assim: sobreveio grande temor a toda a igreja. Ao meio da revista atualizada, na nova tradução diz assim: e toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados ou com temor. A primeira menção do livro de Atos Apóstolos, a palavra igreja, a igreja, é aqui. A gente está analisando a história da igreja, é a primeira vez que chama esse povo organizado, seguidores de Jesus, de igreja, é aqui, né? E houve grande temor, Então, nós temos aqui uma ação disciplinar. A gente poderia questionar a pena, né, que foi concedida, mas é uma ação de Deus, E, bom, só Ele conhece os corações e só Ele sabe, de fato, o que representa essa mentira no meio do povo de Deus. O pai da mentira é o diabo. Ananias estava cheio, deixou o seu coração ficar cheio das ações do diabo. E essa consequência, ela traz juízo. E está aí o juízo de Deus. E para vocês perceberem mais uma vez, agora o texto continua falando da esposa do Ananias, a Safira. Vocês vão ver que ela tem uma chance de dizer a verdade. Ela tem uma chance de corrigir a situação, mas ela não o faz. Deixa eu ler para vocês aqui então essa segunda parte do nosso texto que diz assim: a mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou para ela. Olha só que interessante. Pedro disse: me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Perceba, o que tinha acontecido é que o Ananias tinha dito que tinha vendido o terreno por tal preço quando ele tinha vendido por bem mais. A ideia do Ananias era que as pessoas dissessem: nossa, ele deu a propriedade dele inteira para a igreja. Só querendo elogios humanos, não buscando a glória de Deus. E agora Pedro dá a oportunidade para Safira, a esposa, falar a verdade e andar na retidão. Mas o que ela faz? Não, ela estava planejada com o seu marido, era uma mentira planejada. E aí o versículo 9 diz assim: então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. Eu disse que esse texto era meio trágico, duro. Versículo 10 diz: no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Esse é um texto assim que, de uma certa forma, a gente às vezes evita, né? É muito trágico, né? Isso não atrai pessoas, uma mensagem tão dura e disciplinar dessas. Quem gostaria de entrar nessa igreja de Pedro aí? As pessoas vão na igreja e morrem, diz o texto, né? E, entre aspas, brincadeiras à parte, mas mostra a seriedade que é a vida com Deus, a beleza que é a vida com Deus, o ânimo que gera, como na vida de Barnabé. Mas quando uma pessoa se deixa ludibriar pela
por deuses falsos como a fama, o dinheiro, ela caminha num caminho de morte. Talvez não tenha uma morte fulminante como Ananias e Safira, mas ela está no caminho de morte. E destaca-se assim essa questão da mentira, gente, caramba, sabe? Se antes eu falei da liberdade, que é uma das questões a sublinhar no ato de ofertar, né? O Pedro diz isso, cara, o terreno era teu, tu podia fazer dele o que quiser, o dinheiro era teu, não precisava ofertar, ninguém é obrigado a nada, mas por que tu mentiu para Deus? Por que tu mentiu diante do Espírito Santo? Então, essa palavra lembra que o diabo é o pai da mentira, como eu já repeti. E que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Seja sincero, cara. Deus conhece todas as coisas. Não fica te fazendo de bom. Não fica querendo maquiar-se, ludibriar. Enganar a quem? Querendo enganar a Deus. Apresenta o teu coração sinceramente, a tua oferta sinceramente. E o Deus que conhece o teu coração te recompensará, te abençoará, cuidará de ti. Então, essas palavras estão muito presentes nesse texto. Elas trazem também essa ideia, como a gente falou antes, das ofertas, né? Que é muito presente na história do povo de Deus. As viagens missionárias de Paulo, a organização para levar a palavra adiante, sempre eram sustentadas por ofertas. Inclusive, quando conta a história do Senhor Jesus, dos próprios evangelhos, fala que um grupo de mulheres sustentava o ministério de Jesus com suas ofertas, assim como outras pessoas, que tinha inclusive Judas, né, que foi o tesoureiro. Aliás, curiosamente, essa expressão que Pedro acusa a Ananias, de dizer que o coração de Ananias, por que tu deixou o diabo encher o teu coração? Né? Quando fala de Judas, lá que resolveu trair Jesus por 30 moedas, lá diz assim, por que você deixou o diabo tomar conta do seu coração? Né? Ou o diabo tomando conta do coração de Judas. Judas então foi e fez o que fez. A mentira envolvida, a ganância, a falsos deuses, a busca por fama, a busca por riquezas, todas elas distorcem. E na história da igreja, a gente está falando, está trazendo esta memória para a gente dos atos da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva, da igreja do livro de Atos dos Apóstolos, e refletindo também sobre a nossa comunidade e nossas igrejas. E é muito, muito importante que cada um, antes de cair nos escândalos por causa dos pecados de falsos cristãos, lembrar que Jesus contou aquela parábola, a parábola do trigo e do joio, lembram? O trigo e o joio, a parábola do trigo e do joio está lá em Mateus 13, né? Ela diz que um homem bom plantou boas sementes numa terra boa, mas que à noite, quando ninguém estava vendo, veio um e plantou o joio. E os trabalhadores daquela plantação, quando viram que o joio estava crescendo juntos, chegaram a dizer para o dono da plantação: o senhor quer que a gente arranque o joio? E o dono da plantação disse: não, deixa os dois crescerem juntos. Então, mas quando é que vai ser arrancado? Só no dia da colheita. Ali a gente vai ver o trigo e o joio distintos, porque o trigo e o joio inicialmente são muito parecidos. Agora, lá na época da colheita, a gente vai ver os frutos do trigo, reparará naquele que não tem frutos, o joio, e esses vão ser queimados, e o trigo vai ser guardado junto aos celeiros. É uma lembrança de que no seio da igreja cristã, na comunidade cristã, durante esta vida, que bom terá o trigo com seus frutos, mas sempre também terá o joio. E ele vai crescer ali, muito parecido, cheio de hipocrisia, de mentira, muito parecido, querendo ser igual, mas não é. E Deus, o nosso Senhor, até por misericórdia, permitirá que ele cresça ali no meio. E a gente precisa distinguir, provar os espíritos, para saber como cada um age e reage no seu dia a dia. Quando então no livro de Atos dos Apóstolos conta a história de Barnabé, e depois de contar a história bonita, linda,
dessa generosidade, dessa oferta de Barnabé, mas tem também Ananias e Safira, que agem em falsidade, que agem em mentira, que agem em hipocrisia. E são marcas aí para a vida da gente. Também na vida da gente aprendemos aí como comunidade sobre um Deus que disciplina o erro. Quantas vezes em nossas comunidades nós acabamos, quem sabe, fazendo vista grossa ou não chamando atenção para os erros. E Pedro confronta Ananias, Pedro confronta Safira, porque ele sabia que a mentira não podia se criar na igreja. É uma boa reflexão para cada um de nós. O tema ofertas, que emerge também dessa história, dessas partes, também trazem poderíamos trazer muitas outras histórias aqui nessa igreja dos apóstolos, né? Quando a gente lê a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8 e 9, é um texto clássico sobre ofertas, em que também, de novo, o povo de Deus lá da Macedônia estava pensando, agindo em torno de juntar valores, doações para ajudar o pessoal que estava passando dificuldades na Judéia, né? E quando a gente lê esse texto e a gente percebe ali o que ele traz, eu estou aqui mexendo na minha Bíblia, por isso que eu estou olhando aqui para o lado, ele traz vários ensinamentos, né, como a voluntariedade, né? Se lê capítulo 8 de 2 Coríntios, né, começa ali, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, como a de Barnabé, né? Colocando em favor dos outros. Porque eles, testemunho eu, diz Paulo, na medida de suas posses, de novo aqui é um ensinamento, as ofertas são conforme o que a pessoa tem, né? E mesmo acima delas se mostraram voluntários. A voluntariedade está presente aqui, né? Versículo 11 também diz assim: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. De novo, assim, essa ideia da proporcionalidade. Nas comunidades, nas igrejas cristãs, não há respaldo bíblico para cobrar uma taxa, um valor, ou estabelecer o valor que a pessoa deve ofertar. Ela voluntariamente, generosamente decide isso no seu coração. Isso também está muito presente lá em 2 Coríntios 9, né? Se a gente lê o versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Percebem? Tá, mas olha só, lá o Ananias foi criticado porque ele não entregou toda a oferta, não é uma questão de quantidade, não, o problema lá era mentira. Ele estava estabelecendo, dizendo que ia ofertar um determinado valor, mas na verdade ele foi tomado pela ganância e guardou isso para si, né? Pedro diz para ele: tudo já era teu, tu não precisava ter feito, mas para que mentir para o Espírito Santo? Assim também nós queremos colocar nossa gratidão diante de Deus em verdade e em generosidade, como diz aqui o próprio texto, como o próprio Senhor Jesus elogia a viúva pobre e como o texto destaca na vida de Barnabé. Sobretudo com sinceridade e motivado pela graça de Deus. O que é isso? Assim, na verdade, a oferta é uma resposta ao amor de Deus. É uma gratidão diante do amor que recebemos diante de Deus, mas também é uma responsabilidade para com o amor que sentimos com as pessoas ao redor. Porque se de fato amamos a Deus, amamos também sinceramente as pessoas. E se amamos as pessoas, nós queremos que a palavra de Deus chegue para elas. E como isso acontece? Pelo meu testemunho, mas também pelo meu ofertar.
também pelo meu ofertar responsável. Isso me chama muita atenção na oferta da viúva pobre, né? Porque Jesus poderia ter dito, não, tu não precisa ofertar, tu só tem 2 moedinhas. Não, ele elogia o fato dela ter sido responsável, de ter dito, eu tenho pouco, mas eu não quero deixar de participar da adoração a Deus com o pouco que eu tenho. Como diz ali em 2 Coríntios 8, de acordo com as posses. Isso é um confronto para a gente, é uma palavra para cada um de nós, que temos recebido, que temos sido sustentados por Deus, que somos convidados a responder a sua graça e o seu amor, também ofertando, para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem trabalhado constantemente para que as ofertas possam ir muito além dos muros de cada comunidade. As ofertas que cada contribuinte dá, por exemplo, na comunidade evangélica luterana Cristo, elas são destinadas a objetos e projetos fora da comunidade. Além do sustento interno, além de manter os ministros da palavra, os pastores anunciando a palavra internamente, também um percentual vai para a região distrital, para os projetos e anúncios, seja na capelania hospitalar ou em outros segmentos. Boa parte, 11% dessas ofertas, vão para a organização nacional, ajudando comunidades subsidiadas, como a gente diz, que precisam de mais apoio em diferentes partes do Brasil, e também sustentando o nosso seminário e proporcionando que pastores sejam enviados a diferentes partes do mundo. Assim como os apóstolos tiveram as suas viagens missionárias, o próprio Barnabé, que ofertou dando aquele terreno, foi com Paulo para lá, para cá, depois com João Marcos, levando a palavra. As ofertas não eram só em dinheiro, mas eram um testemunho, era uma entrega de si mesmos para a causa da igreja cristã, em espírito e em verdade, não em falsidade, como Ananias e Safira. Como está a tua vida de ofertas? Como está a tua sinceridade diante de Deus? Como está a tua percepção de quanto Deus ofertou por ti? Lembre-se sempre, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ofertou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alegres e motivados por essa verdade, queremos compartilhar essa vida, também por meio das nossas ofertas, também por meio da nossa dedicação à igreja cristã. Muito bem, pessoal. Vamos chegando assim ao final de mais uma conversa, mais um estudo bíblico. Hoje nós destacamos então o texto de Atos dos Apóstolos, no final do capítulo 4, até o versículo 11 do capítulo 5, especialmente na história da oferta de Barnabé e na oferta de Ananias e Safira. A lembrança de que há o trigo, mas há o joio. A lembrança de que há uma adoração verdadeira e generosa, mas também há uma falsa e hipócrita. E nós pensamos onde nós nos colocamos. É certo que estamos cheios de pecado, mas também é certo que em Jesus, aquele que ofertou a sua vida, temos o perdão e a chance de recomeçar. Ananias e Safira não aproveitaram essa chance. Que possamos andar nessa alegria, na generosidade e na verdade diante de Deus, que nos liberta de tudo e nos convida a, livres como somos, os servirmos com alegria. Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu desejo firmemente que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde os vossos corações, as vossas mentes em união com Cristo Jesus e vos habilite, vos fortaleça para enfrentar todos os desafios que você tem na sua vida. Deus o abençoe nos momentos de maior dificuldade e que Ele dê sempre novo ânimo. Assim como Barnabé concedia ânimo para os seus irmãos, que Deus utilize seus instrumentos para nos animar, para o adorar em espírito e em verdade. Que Deus assim te abençoe e te guarde. Amém.
Valeu, pessoal, até a próxima aqui por meio dos vídeos aqui que nós compartilhamos neste canal. Participem sempre com a gente, compartilhem se gostaram e indiquem aí para os seus amigos. Valeu, até a próxima.